E vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, Evangelho do nosso Senhor Jesus, mas relatado por João, capítulo 8. João, capítulo 8. Versículo 31. Posso ouvir um glória? Amém. Vai dizer assim no versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Amém. Glória a Deus. Vou ler novamente o versículo 31. E disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livre. Amém. Vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo e fiel, graças nós te damos, Pai. Nós já te adoramos, glorificamos o seu santo nome, mas agora queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus vivo, santo e fiel. Pode se assentar. Amém. Pode se assentar. Versículo 36 está dizendo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para entender esse texto, a gente tem que meditar aqui no versículo 31, que é o segredo, que vai dizer assim: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra vos libertará. É bem interessante esse texto. Na hora que ele está falando aqui, ele está falando com os judeus, e tinha uma multidão que seguia Jesus. Tem uma grande diferença de multidão e discípulo. Você vê que o discípulo, ele segue Jesus. A multidão não. A multidão não. A multidão, ela fica buscando sinais ou milagre. Ou milagre. Ou milagre. Mas os discípulos não. Os discípulos, eles guardam os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles praticam. Por isso que Jesus Cristo está dizendo aqui, ó, a pessoa ser liberta mesmo, tem que permanecer na palavra dele. Ele dizendo no versículo 31, presta bem atenção: disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, em verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36, se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Olha agora o versículo 33, para os irmãos entenderem. Respondeu-lhes, versículo 34, replicou-lhe Jesus:
em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sempre fica. Olha que bem interessante essas palavras que Jesus Cristo está mencionando. Ele está dizendo em verdade. Olha como ele repete a palavra, em verdade, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E olha que bem interessante, aquele que é escravo do pecado, ele vai dizer no versículo 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sempre fica. Aquele que é escravo do pecado, ele não permanece na palavra. Aquele que é escravo do pecado, ele está deixando bem claro, não fica na casa. Por quê? Porque não está liberto, ainda está nas coisas desse mundo. Agora, aqueles que permanecem, presta bem atenção, aqueles que permanecem na palavra de Deus, eles permanecem na casa. Por isso que ele está falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da ansiedade, vos libertará do dia de amanhã. Você entrega tudo na mão de Deus. Você entrega tudo na mão de Deus. Por isso que ele está falando no versículo 34, em verdade, te digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. Vamos dizer, vem de vez em quando. O filho, sim, ele vem, ele fica dentro da casa. Por quê? Porque a palavra foi semeada em uma boa terra. O discípulo, ele quer viver do lado de Cristo. A multidão não. E repara, na hora que fala entre discípulo e multidão, você vê que a multidão, Cristo repartia, fazia, como é que fala? A multiplicação. A multidão, Jesus fazia a multiplicação, mas com o discípulo não. O discípulo participava ali da Santa Ceia. A multidão não vive os milagres. Os milagres, eu falo de milagre mesmo, gente. Os discípulos vivem. Os discípulos andam na fé. Você vê que Pedro, ele vai andar por cima das águas. Os discípulos, eles vivem o milagre. A multidão já não. Então por isso que ele está falando que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O escravo, ele está preso ainda nas coisas deste mundo. Mas o discípulo não. O discípulo não está preso por nada aqui nesse mundo. Ele está preso no corpo de Cristo. Ele está preso com Cristo. O discípulo, ele anda com Cristo não por causa de milagre, mas sim pelos ensinamentos. Isso é bem interessante. No Evangelho de João, capítulo 15, vamos lá? Evangelho de João, capítulo 15. Jesus, ele vai dizer no versículo 3 para os discípulos que andava com ele. Ele vai dizer assim: vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Voltando aqui no Evangelho de João, capítulo 8. Então você vê que os discípulos, eles eram libertos pela palavra. Responde para mim, qual foi o discípulo que Jesus expulsou o demônio? Você vê que Judas, Jesus viu Satanás entrar nele, mas ele não expulsou. Sabe por quê? Porque
Judas, ele vivia à vontade de Satanás. Ele fala assim, ó, quero falar para os irmãos, presta bem atenção nisso aqui. O Espírito Santo, ele habita onde em você? Aonde? Dentro de você, é ou não? Sim ou não? Jesus Cristo, ele habita onde? Dentro de nós. E o diabo, onde que ele habita? Eu costumo dizer que o diabo, ele habita na nossa carne. Na nossa carne. O Espírito dentro da gente, mas o diabo é a nossa carne. O diabo é a nossa carne. Você vê que Jesus Cristo, ele foi massacrado ali, ó, sabe, sendo chicoteado ali, a carne dele sendo, sabe, moída. Mas mesmo assim ele vivia no Espírito. Ele vivia no Espírito. Eu quero falar pro irmão, ó, sua carne pode moer para você pecar, mas você tem que lembrar que Cristo, ele vive dentro de você. Da mesma maneira que, olha, ele estava sendo moído ali, ó, a carne dele estava sendo mastigada com os ferimentos, mas mesmo assim ele viveu no Espírito. Da mesma maneira, você, meu irmão, se a sua carne grita, está sendo mastigada, pastor, minha carne é pecado. Viva no Espírito. Viva no Espírito. Olha aqui no versículo 44, vai dizer assim, no Evangelho de João capítulo 8: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Olha aqui, quando a gente faz os desejos da carne, do diabo, Cristo, ele está falando, vós sois do diabo. Não é meu ainda. Meu é na hora que você consegue resistir. É na hora que você vive no Espírito. Na hora que você vence essa guerra. Na hora que você vence essa guerra. Por isso que ele está falando, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Então o diabo, ele faz as pessoas até viver no impulso, às vezes até colocando na mente das pessoas, toma essa decisão, porque Deus está contigo. E a pessoa tem na mente lá, não, Deus está comigo, e age por impulso. Aí age, mas lá na frente vê que deu errado, porque não foi Deus. Porque na hora que Deus age, não dá errado. Ele é o pai da mentira, ele promete as coisas e depois, sabe, ele enganou. Fala assim, só era para fazer você sair da presença de Deus. E olha, eu quero chamar a atenção dos irmãos. É muito fácil para o diabo fazer a gente sair da presença de Deus. É muito fácil. Por isso que devemos tomar cuidado. Por isso que devemos tomar cuidado. Por isso que devemos esperar no Senhor. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Serão acrescentadas. No Evangelho de Mateus capítulo 7, no versículo 24, ele vai falar dos discípulos que guardem
guarde a palavra dele. Mateus capítulo 7, versículo 24, vai dizer assim, ó: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, por isso que ele disse para os judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aqui ele está dizendo: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica, olha aqui, e pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas ele está falando para a multidão. A multidão é aqueles que só ouvem uma pregação, sabe, não pega a palavra. Eu preciso é viver. A diferença não é só ouvir, a diferença é viver. Ser discípulo não é só ouvir. Ser discípulo, aqui ele está falando que é viver. E olha que bem interessante, ele está falando, 26. É aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então por isso que devemos ouvir e praticar e guardar, porque aqueles que ouvem e praticam e guardam a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, irmão, edificou a casa numa rocha. Olha, ele está falando, está vindo vento aí, está vindo chuva aí na sua vida? Está vindo, sim ou não? Vem ou não? De vez em quando, sim ou não? Vem ou não? Vem, claro que vem. Vem ou não vem? Na minha vida vem. É uma chuva aí, às vezes aí. E ele está falando assim, ó: correu rios, assopraram o vento. Às vezes não vem umas tempestades. Parece que... Mas ele está falando que ela está edificada sobre a rocha. Não cai. Sabe por quê? Porque você tem que guardar a palavra dele. Então por isso que você não precisa temer. Por isso que você tem que descansar o seu coração nele. Porque ele está falando que, não está falando que a sua casa está na rocha, não está vindo vento, está vindo chuva. Mas na casa que está na areia, não pega a palavra dele, sabe? A palavra dele não está no coração. O Senhor não é meu pastor nem nada, sabe? Aí desfaz casamento, construiu na areia. Você já viu construir um bloco na areia ali? Ninguém consegue. Aí por isso que casamento é destruído, família é destruída, sabe? Sai de emprego, porque não está ali firmado na palavra dele. E quem está firmado na palavra dele espera o tempo dele. Não faz nada sem ser da vontade de Deus. Sem ser da vontade de Deus. Sem ser da vontade de Deus. Então ele está falando: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente, ele está falando, verdadeiramente sereis livres. Esse texto aqui é maravilhoso. Mas olha que bem interessante, no Evangelho de Lucas, ele fala, ele guerreia pela sua vida. Vamos lá no Evangelho de Lucas. Ele guerreia pela sua vida. Ele guerreia. Ele luta. Ele luta. Como nós estávamos falando de palavra, de casa, aqui no versículo 17 vai dizer assim: mas conhecendo ele os pensamentos, disse-lhe. Lucas capítulo 11. No Evangelho de Lucas capítulo 11, Jesus ele tinha expulsado um demônio.
E eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando por Beelzebu. E Jesus Cristo vai dizer aqui, no versículo 17 do capítulo 11 do Evangelho de Lucas: mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Então uma casa dividida, uma casa que não pega a palavra de Deus, fica na dúvida. Olha, Deus está falando com alguém aqui que não confia, está na dúvida de ser discípulo ou de ser multidão. Ele está deixando bem claro: vai cair. Sabe, porque não colocou a confiança no Deus vivo, santo e fiel. Olha, você tem que crer na palavra de Deus. O vento assopra onde quer. Ser discípulo é isso. Ouve a sua voz, porém não sabe para onde nem o vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito Santo. Anda conforme Cristo deseja, como Ele quer. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade. Então, é isso que ele está falando. E é bem interessante. Ele fala, ele luta por mim e por você, para nos tirar, sabe, da escravidão, das coisas desse mundo. E olha aqui no versículo 21. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente, que é o nosso Jesus Cristo, está pegando aí, do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Então olha, eu vou ler novamente. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confia, e reparte os seus despojos. Aí ele vai dizer: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ele fala assim: eu luto, eu guerreio, eu venço esta luta, mas se você não andar comigo, você não está juntando comigo, você está espalhando. Por isso que ele está falando aqui no versículo 23: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E olha que esse versículo é forte demais. No versículo 24: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Não achando disso, tornarei para a minha casa, de onde saí. E chegando acha a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E assim o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Aí ele fala assim: olha, ele tira, ele expulsa esse demônio, esse espírito imundo. Mas o espírito imundo, ele sai, ele fica andando. Mas ele fica pensando: será que vai aguentar isso daí? Será que ele está edificando uma casa dele mesmo na rocha ou na areia? Eu vou voltar. Será que ele está guardando as palavras de Deus? Porque para ser discípulo, para estar protegido, tem que estar debaixo da palavra. Ou ele só está ouvindo, não está vivendo. Então vou vir com vento, com chuva, vou derrubar essa casa. Aí ele vem, olha assim, e vê a casa limpinha. Porque olha, quando Cristo ele pega, ele transforma, ele limpa. Aí ele olha, vê a casa varrida e adornada. Ele faz assim, cabe mais 7, junto comigo 8, vem. E ele fala assim: o estado dessa pessoa fica pior. E olha como é bem interessante esse estudo. Hebreus capítulo 6. A palavra fala que quando uma pessoa conheceu a luz e voltou para as trevas, é impossível
você trazer essa pessoa de novo para o arrependimento, para a luz. É impossível. É impossível. Não para Deus não é impossível. É impossível para a pessoa ouvir a voz de Deus. No versículo 4 de Hebreus capítulo 6, amém? Versículo 4, então presta bem atenção, que aqui é a nossa salvação. Ele vai dizer assim, ó: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram praticantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo virtuoso e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Para eles, olha, Cristo está naquela cruz ainda. Cristo morreu. É isso que ele está falando. Cristo, ele não ressuscitou para eles. Que quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente que morre, e aí Cristo vive na gente. Mas se a gente que vive, Cristo não vive na gente. Você pegou essa? Você pegou essa? Ele fala que é impossível. É impossível essa pessoa, é impossível você convencer ela para voltar para os caminhos do Senhor. Não é impossível para Deus. Deus, ele não desiste de cada um de nós, mas a nossa salvação depende da gente de ouvir. Por isso que ele não fala assim, sede santo. Ele está falando para você ser santo. Ele não está falando que ele vai te fazer santo. Ele está falando que é para você ser santo. Santificai-vos. Olha aqui, ó, santificai-vos. A salvação depende de você. É você que tem que se esforçar. É você que tem que pegar essas palavras aqui e viver. E não ficar procurando Cristo nas pessoas. As pessoas que tem que ver Cristo em você. Você pegou isso aqui? Não é você que tem que achar Cristo nas pessoas, não. É Cristo que está em você, as pessoas que têm que ver Cristo em você. Então é impossível você chegar para uma pessoa que conheceu a luz e trazer ela de novo, porque ela achou defeito. Se ela saiu da igreja, é porque ela achou defeito na igreja. Por isso que ela saiu. Por isso que eu falo, Cristo não tem que estar nas pessoas. Cristo tem que estar em você. Não é você que tem que ver Cristo nas pessoas. É as pessoas que tem que ver Cristo em você. Por isso que fica impossível trazer. A pessoa sempre vai ver defeito. Não, é desse jeito. Aí além disso, leva outras pessoas para a perdição. Leva outras pessoas para a perdição. E você pode chegar para uma pessoa que conheceu a luz. Conheceu a luz, mas voltou para as trevas. Você pode tentar falar com ela, mas ela é impossível. Não para Deus. Para Deus não é impossível. É impossível para essa pessoa voltar. Por isso que eu falo, ó, andar com Cristo. Eu falo que você é pisar em ovos. Você tem que tomar um grande cuidado. Um grande cuidado. Para você não voltar. Porque, vamos falar sério, é uma guerra, meu irmão, espiritual nas nossas vidas. A libertação é uma guerra. Para Deus limpar assim, é uma guerra. Aí Ele te limpa. Você está limpinho. Você mudou o seu comportamento, mudou o seu vestir, mudou o seu falar. Você agora tem uma postura. Sabe, você está na presença de Deus, glorificando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aí alguém pisou no seu pé e você volta para as trevas. Sabe o que a palavra de Deus vai falar? Segundo Pedro
Segundo escreveu Pedro, então toma cuidado. Versículo 21. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltaram atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu com essas pessoas prova que são verdadeiros este ditado: o cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Olha o que acontece com essas pessoas. O cachorro, ele volta para o seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Por isso que ele está falando aqui no versículo 21. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados: o cachorro voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a rolar na lama. Está em Provérbios isso. Esse ditado está em Provérbios. Você já viu o cachorro? O que ele está querendo falar assim, ó? Deus tirou aquilo que estava fazendo mal. Essa pessoa vomitou para fora. Deus fez vomitar para fora. É igual o cachorro. O cachorro, ele vomita aquilo que está fazendo mal. Mas ele está comparando as pessoas que saem da presença dele e volta a viver com aquela amizade, sabe, que volta para aquela pagodão, para as coisas do mundo. Ele compara com um cachorro que vomitou aquilo que estava fazendo mal, mas depois, quem já viu um cachorro lamber lá o vômito? Já viram? Quem já viu aí? Pega a mão. Eu já vi. O cachorro ir lá e passou mal, o cachorro. Ô cachorro, isso estava te fazendo mal. Você vai lamber de novo. Tem pessoas que estão nos assistindo que voltaram. É igual a porca lavada. Ele está falando aqui, a palavra de Deus, não sou eu, só a porca lavada. Lavou a porca, deixou bonitinha a porca. Mas a porca gosta do quê? Gosta de lama, gosta de se sujar mesmo. Assim muitas pessoas. Mas Deus, ele fala assim que é impossível essa pessoa se arrepender. Então depende de você. Talvez você pode ser um filho pródigo. Que está ouvindo essa palavra, está falando só, eu saí da luz mesmo, eu procurava Cristo nas pessoas, mas eu aprendi isso, pastor Fábio. As pessoas que têm que ver Cristo em mim, isso é amar as pessoas. Você vê a história do filho pródigo. O filho pródigo volta para a casa do pai. Estou falando que Deus não vai te receber, não. Se você se arrepender, se você andar nos caminhos do Senhor, Ele vai estar de braços abertos para te receber. Mas eu estou falando que é impossível você ouvir essa palavra e acreditar no que eu estou falando. Ou talvez não. Por isso que vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá pela fé,
E se ele recuar, a minha alma não tem mais prazer nele. Nós não somos desses que retrocedem para trás. Nós vamos para frente. Nós vamos para frente. Amém. Glória a Deus. Vamos voltar aqui para finalizar o Evangelho de João, capítulo 8. Em Hebreus, é impossível, uma pessoa que se afastou, é impossível. A palavra de Deus fala assim, em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Você que está me assistindo. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns, ainda mais sabendo que o fim está próximo. Aí a pessoa que saiu da luz, é impossível, estou falando para você. É impossível. É impossível. É impossível. Mas às vezes não, essas palavras no seu coração pode estar crescendo aí novamente aquela chama, primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, mover as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Então, versículo 31 de João capítulo 8. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Por isso que, buscar-me-eis e me achareis de todo coração. Me acharei, buscar-me-eis e me acharei quando me buscareis de todo o coração. De todo o coração. Então, para ser liberto, tem que permanecer na palavra. Está pegando isso aqui? Tem que permanecer na palavra. Tem que permanecer. Para ser discípulo, tem que permanecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você busca a Deus de todo o coração, olha, verdadeiramente você é livre. Você é liberto. As pessoas que são presas, aí uma pessoa que vive assim, direto no trabalho, sabe, só pensa em trabalhar, fala, vem um dia na igreja. Não dá. Essas pessoas são presas, não conseguem adorar o nosso Deus. Ou a pessoa que fuma, bebe, aí fala assim, você está preso. Não, essa pessoa que está presa, meu irmão. Essa pessoa fala para ela sair, ela não consegue. Você foi liberto para adorar o nosso Deus. Você foi liberto para adorar o nosso Deus. Tem até uma ilustração que um rapaz dentro da sua casa, prometo que eu já vou finalizar, ele estava ali todo acabado, viciado em drogas, pornografias, cheio de demônio assim na casa dele, cheio de demônio. Mas de repente a porta dele faz assim, e ele lá, todo cheio de demônios. Aí ele sai assim, aí vai lá até na porta assim, a porta dele tem aquelas correntinhas, sabe? De abrir uns 10 centímetros.
abre assim. Aí na hora que ele vê, era Jesus. Aí ele: tudo bem, Jesus? A paz. Aí Jesus: tudo bem. Ô Jesus, só um minutinho, vou deixar você entrar, mas deixa eu só arrumar a minha casa, porque o senhor não falou nada que ia vir, a minha casa está bagunçada. Se o senhor tivesse falado que ia vir, eu tinha arrumado. Mas só um minutinho, só um minutinho. Aí Jesus faz assim, ele encosta na porta, começa a pegar os demônios assim. Aí coloca um para a cozinha, outros coloca lá para cima. Aí ele desce lá, abre a porta assim: entra, Jesus, fica à vontade, senta aí. Jesus senta. Aí Jesus fala para ele: você pode me arrumar um copo d'água? E ele levanta assim: só um minuto, eu vou pegar um copo d'água para o Senhor, já volto. Fica à vontade que eu já volto. E ele entra ali na cozinha, e os demônios ali, ele tentando pegar aquele copo d'água lá e não conseguia. E ele fala: sai, me larga, Jesus está aqui. E os demônios nem assim, ó, não, me larga. E ele conseguiu pegar o copo d'água, e ele foi levar ali para Jesus. Olha, Jesus, pode tomar. Quer mais? Aí Jesus fala assim: não, eu gostaria de ir no banheiro. E o banheiro ficava na parte de cima. Ele vai falar assim: ó Jesus, deixa eu só arrumar lá em cima. O senhor não me falou nada. Se o senhor tivesse falado que ia vir, eu fazia um cafezinho, um pão de queijo. O senhor me pegou de surpresa. Vou só arrumar lá em cima rapidinho. Aí o senhor já entra ali no banheiro, tá tudo bagunçado lá. Jesus: não, pode ir. E ele vai, pega lá os demônios, joga assim pro quarto dele lá, segura a porta. Aí os demônios batendo na porta assim, batendo na porta. E ele grita lá de cima: Jesus, pode subir. E Jesus Cristo começa a subir. Aí olha assim para ele suado ali, ó, pingando, sabe, sofrendo, mas não pedindo ajuda. E Jesus ali: aqui, Jesus, pode entrar. Jesus entra no banheiro, e ele lá na porta assim, segurando, os demônios querendo sair. Aí Jesus sai. Aí ele lá assim suando. Aí Jesus pergunta: tá tudo bem com você? Aí ele larga a porta assim: tá tudo bem nada, Senhor. O Senhor sabe o que tem, o que está acontecendo na minha vida. O Senhor veio aqui e o Senhor nem me ajudou, não falou nada. O Senhor conhece a minha história. Aí Jesus Cristo vai olhar para ele: algum momento você me pediu ajuda, rapaz? Aí ele: eu só pedi ajuda, Senhor. Clama a mim e eu te responderei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabem. Então me ajuda, Senhor. Você quer minha ajuda mesmo? Eu quero. Limpa minha casa. Eu não aguento mais ser escravo desses demônios. Eles fazem eu levantar 3 horas da manhã para buscar uma cocaína, para vir se prostituir, tomar álcool. Me liberta. Aí Jesus faz assim com a mão assim, ó, sai aquela luz, iluminando a casa toda, arrumando a casa toda ali. A casa ficou bonitona. Aí eles estão lá tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo, conversando, tranquilo, ele numa paz, liberto, bonitão, sabe, cheio de luz. Mas de repente, ó, aí ele vai se levantar e Jesus põe a mão no peito dele e fala: não, acho que eu vou atender. Não, Jesus, o Senhor é visita. Aí Jesus vai falar assim: mas você não falou para mim tomar conta da sua casa? Então eu vou atender. Aí Jesus vai lá, ele já abre direto. E na hora que abre, estava Satanás ali. Olhou assim para Jesus, falou assim: desculpa, bati na porta errada. Eu bati na porta errada. A casa dele não estava vazia, Jesus estava lá.
Então, olha, em muitas casas que o diabo está batendo, ele está entrando, está bagunçando tudo. Sabe por quê? Que as pessoas não foram firmadas, não deixou a palavra criar raiz, para nascer uma árvore, sabe, firme na terra boa. E aonde que o diabo tem feito bagunça, tem estragado, tem enganado muitas pessoas. Então guarde essa palavra no seu coração. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso e vamos ficar de pé. Volta por caminho do Senhor. A palavra está dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para ser livre, tem que conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, quem é a verdade? É a palavra. Agora você que já está na verdade, pode dar um glória a Deus aí? Pensei que era só a pessoa que ia dar glória a Deus. Então só esperar em Deus, que Deus ele já deu a vitória. Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Agindo Deus. E se Deus é por nós, ninguém. Tome posse dessa palavra, amém? Deus abençoe a vida de todos, amém.